Primeiramente, boa noite. Eu acho muito massa, antes de começar a falar, o fato das pessoas tirarem um tempo para vir buscar conhecimento, tipo, numa quarta-feira. Então, é legal, todo mundo está aí e continue assim, né? Assim, agora voltando um pouco da Talk, eu venho representar o Meetup Front-End, que é uma comunidade muito incrível, e a gente vem abordando todo o cenário do front-end, apesar de tão grande, e já tem muitos anos que a gente está junto, o Wellington está aí puxando essa galera. Eu sinto que a gente tem uma proximidade muito grande, então se vocês tiverem mais interesse em trocar uma ideia, conhecer um pouco mais sobre front-end, tem muita gente que está começando, que chega lá, tem pessoas muito fodas que estão lá também há muito tempo, então pareçam. E beleza, agora vamos falar um pouco da Talk, né, o que realmente interessa. Eu trouxe esse tema aqui, que eu acho ele muito incrível, e a gente vai trocar uma ideia sobre React Hooks e qual que é esse impacto que essa feature vai trazer, tem trazido para o ecossistema, porque é uma coisa muito nova. Então, dá para a gente refletir bastante sobre o que está acontecendo e dá para absorver muito do que está rolando com essa biblioteca que tem dado pouco o que falar, né? Tem causado pouco impacto, que é o React. Funcionou. Esse cara não tem laser. Eu fico um pouco chateado por isso, porque vai ter código e tal. Então, quando aparecer um slide de código, por favor, não comecem a ler o código de cara, que eu vou explicar com calma. Pô, cadê? Não carregou, velho. Tem um GIF do Naruto nesse. É sério. Tem como dar um refresh aqui, mano? Não, dá um refresh. Tem que rolar o GIF do Naruto, é tipo assim, meu... tá aqui, terminando o Shippuden, pô, tem muita coisa pra falar. Pô, não carregou o GIF do Naruto, hein, galera? É isso aí, tô chateado. Mas tem um GIF do Naruto que é tipo assim, um fundo desse slide. Mas beleza, a gente vai mesmo assim. Será que não vai rolar mesmo? Não, né? Tá bom. Pô, tá. Pô, então aí acho que não vai carregar nenhum GIF, assim, dos slides que eu peguei do GIF. Tem algum proxy, alguma parada aqui? Tá, beleza. Tá, a gente dá pra ir. Não tem problema não. Isso aqui não é o de menos, mas dá pra ir. Antes de começar a falar, eu vou explicar só um pouquinho quem eu sou. Eu sou o Baldi. Eu trabalho como desenvolvedor front-end já tem alguns anos. Eu sou apaixonado por JavaScript, o ecossistema do JavaScript open source, tenho tentado cada vez mais participar da comunidade. Eu terminei na Shippuden recentemente, finalmente, 500 episódios. E atualmente eu estou trabalhando como engenheiro front-end nessa empresa que chama Divisio, que é uma proposta que eu achei muito interessante, foi uma das coisas que me fez querer ir para lá, que é uma empresa brasileira que não tem sede. Então, todo mundo trabalha remoto, tipo, não tem sede. Isso é muito doido. Legal. Antes de começar a entrar nesse escopo, nessa coisa da Talk, eu acho muito importante a gente entender o impacto que tem isso, porque hoje, para quem não está ligado, eu acho que o React é uma biblioteca de front-end que talvez tenha um impacto mais grande no desenvolvimento front-end em geral no mundo, se não for uma de acordo com as últimas pesquisas, eu acho que é a mais impactante. E a galera do core team do React tem colocado muito esforço para continuar evoluindo a biblioteca, então ela está aí já tem muitos anos, já tem uns 4, 5 anos. E assim, no cenário do front-end, 4 ou 5 anos já começa a dar aquela coisa, tipo assim, o pessoal já fica tipo, porque surge um front-end e tudo mais, daqui a pouco já vai ter algum desbancando, e esse não é o caso do React. Eu acho que ele está aí muito firme, está lançando coisa nova cada vez mais, e ao invés dele começar a decair, eu acho que ele está crescendo e ainda vai dar muito o que falar, ainda tem muita coisa para crescer. E isso aqui que eu estou trazendo para vocês hoje é uma feature que saiu tem poucas semanas e tem um impacto muito grande na forma como a gente vai utilizar esse cara para construir as nossas aplicações. Então, eu me sinto até um pouco honrado de poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês e vai ser da hora. Então, beleza. Antes da gente começar a falar sobre React Hooks e tudo mais, e sintaxe e tal, eu acho muito legal a gente ter
pelo menos um conceito sólido do o que é a base quando a gente fala de componentes, né? A gente tem stateful e stateless components, que são basicamente duas formas de a gente construir os nossos componentes. Então, simples, né? Tipo assim, stateful são componentes que possuem estado e stateless são componentes que não possuem estado. E atualmente no React, quando a gente trata de stateless components, a gente necessariamente está falando de functional components, ou seja, uma função, e ela vai receber propriedades de um componente pai, e de acordo com aquelas propriedades, ele simplesmente vai pegar aquilo, montar sua árvore de elementos em HTML utilizando JSX e vai exibir aquilo, montar sua árvore, beleza, ele não vai armazenar estado. E essa é a forma primária e básica de construir stateless components. Isso aí é bem tranquilo. Agora, para a gente começar a ter um pouco mais de contato, eu acho legal, todo mundo gosta de código, né? Então eu trouxe código cedo, assim. A gente vai mostrar um exemplo básico de um componente contador tranquilo. A gente tem um counter ali, nesse counter eu declaro um state, que eu estou inicializando meu contador, ele começa com 0. Eu tenho um método ali para ele incrementar aquele contador, e toda vez que ele for disparado eu vou dar um setState, vou pegar o valor anterior do estado, vou chamar mais um, e aí eu tenho o meu método render, que ele vai basicamente pegar esse valor do counter, colocar um counter ali, tem um botão, e toda vez que eu clicar nesse botão ele vai incrementar aquele contador. Beleza. Então a gente tem a classe, tem a sintaxe da classe, tem os métodos, está tudo organizado, beleza. E se eu fosse escrever um stateless component com um comportamento similar, eu declararia uma constante, eu receberia aquilo como propriedade, e esse componente aqui, ele não está armazenando estado. Ele está recebendo essas propriedades de um componente pai, e é responsabilidade do componente pai de fazer essa implementação de, por exemplo, o método que ele vai disparar no clique e de passar esse valor para o componente filho. Tranquilo. E aqui tinha um GIF, eu estou sem GIF, cara. Mas aqui tinha um GIF que era um cara, tipo assim, tramando, assim, tipo, tá. Porque agora que vai começar, é o primeiro momento, acho que é o primeiro contato que a gente vai ter com a sintaxe de hooks mesmo. E é aqui que começa a bagunça, a coisa mágica. Primeira coisa, eu coloquei o import ali para mostrar para vocês o que está acontecendo exatamente nesse código. Então, a primeira coisa de todas é que eu importo esse cara que chama useState do core do React. Então, isso aqui eu não estou pegando do React DOM, não estou pegando do React Native ou whatever. Eu estou trazendo esse cara aqui de dentro do React mesmo, ou seja, isso faz parte da biblioteca do React. E eu estou colocando estado em um functional component. Isso aqui é uma parada muito doida, assim, para quem nunca viu. Eu acho que é um negócio que você fica tipo assim, mano, caralho, o que você está fazendo aí, né? Então, vamos começar tranquilo do básico. A primeira coisa que eu estou fazendo nesse meu componente é que eu estou declarando duas variáveis. Eu estou usando a array structuring aqui, então eu consigo nomear essas variáveis com base no retorno do meu array. E se a gente bater o olho nesse código, dá para ver uma coisa eu acho muito legal desse hook, que ele é bem intuitivo. Então, no caso aqui, eu estou chamando esse método useState e ele recebe um valor como parâmetro, que é aquele 0. Se a gente pegar aquele código aqui da classe, a gente consegue ver, pô, se eu passo 0 no valor contador inicial, então, de cara dá para eu supor aqui que esse valor inicial aqui é o valor inicial do meu estado. Então, o construtor do useState, ele recebe só um parâmetro, e esse parâmetro vai ser o valor que eu vou inicializar aquele estado. Então, pode ser um número, uma string, um objeto, um array, cara, o que você quiser passar aqui. A mesma coisa como se você estivesse declarando o estado no seu componente mesmo. E eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Então, não necessariamente eu preciso passar um objeto para esse cara para conseguir ter a mesma estrutura que eu teria em um class-based component. Eu posso declarar um useState aqui para um valor que seria um contador, eu poderia usar o useState de novo para um outro valor. Isso é bem dinâmico, assim, bem tranquilo. E agora, o que ele me retorna? Ele sempre vai me retornar um array de duas posições, sempre, só isso. A primeira vai ser o valor que eu vou estar atualizando, no caso que eu passei para o construtor, e a segunda vai ser um método para atualizar aquele valor.
Só isso. É um setter. Então, eu consigo utilizar isso aqui no retorno do meu componente de uma forma muito mais tranquila, porque olha o que está acontecendo aqui. A gente não tem classe, a gente não tem aquela sintaxe de classes. Isso aqui é só função. Uma das coisas mais incríveis que eu achei dessa feature é que cada vez mais a galera do React, eles estão tentando trazer as features novas pro JavaScript, sabe? Para que a gente vai ficar passando sintaxe nova, inventando uma porrada de coisa, sendo que a gente já tem o JavaScript hoje, que é muito poderoso e a gente consegue fazer muita coisa com ele. Então, eu vou simplesmente montar aquele meu componente, vou passar aquele meu counter ali e num clique eu vou passar um callback, que é um set counter, e eu vou simplesmente dar um counter mais um, porque o meu counter, por causa do escopo do JavaScript, ele tá ali, não tem que fazer nada. Eu só posso usar o counter direto, tá vendo? Tem um counter aqui, eu vou sapecar esse counter aqui mais um e acabou. Se eu fosse fazer a mesma coisa com o class-based component, olha a treta, mano. Eu vou chamar um this.setState, e aí eu já tenho que ter uma noção do que é escopo, o que é o this, e já começa a ficar meio opa. E aí eu vou passar um callback para esse cara, que eu vou pegar esse valor aqui, desconstruir ele no objeto, e aí eu vou passar um arrow function, eu vou pegar aqui counter mais um, sendo que aqui já está tudo na minha mão. Tipo, muito mais tranquilo. Saca? E é isso. E isso é o useState, que é um dos hooks mais básicos do React. E com isso aqui, caralho, a gente consegue fazer muita coisa. E eu consigo ver uma simplificação muito grande na forma como a gente vai trabalhar o estado dos nossos componentes daqui para frente. De boa? No classes. Olha, eu falei, isso é muito doido. Assim, nada contra classe e tal, mas a gente não precisa mais. E hooks vai muito além de estado. Olha que doido esse print que eu tirei aqui do meu VS Code lá antes de começar essa tal, que eu falei assim, não, só para a galera ter uma noção, eu dei um useState e aí eu dei use tab e essa caralhada de hook está dentro do React lá. Olha, tipo, tem use context para a gente conseguir trabalhar com a context API, use effect para trabalhar com ciclo de vida, use reducer que use reducer já começa a ficar meio use reducer. E assim, tem bastante coisa. Então, isso aqui é muito poderoso. Assim, hooks é uma feature muito, muito poderosa. E a gente pode utilizar as features do React em functional components. E isso é hooks. Isso é hooks. Não é só estado, não é só ciclo de vida, nada. É você conseguir dar poder para o seu functional component da mesma forma como você teria utilizando classes. Doido demais. E beleza, é muito legal a gente refletir por que a galera do React fez uma parada dessa. Isso é muito louco, isso muda muito a forma como a gente pensa, como que a gente vai trabalhar os nossos componentes, como que a gente vai construir os nossos componentes. Um dos motivos principais, eu li bastante sobre o que a galera o core team do React estava falando quando eles vieram com essa feature, é que atualmente, se a gente quer criar um stateful component, a gente obrigatoriamente tem que ter classe. E se tratando de curva de aprendizado hoje, eu acho que classe em JavaScript é uma parada um pouco trabalhosa, porque quem não tem contato já tem que lidar direto com isso, e aí a pessoa tem que começar a estudar sobre classe, e aí normalmente a galera que está começando já vai relacionar com orientação objeto, e começa aquela bagunça, e não precisa, saca? Pode ser muito mais simples do que isso, então a gente vai conseguir trabalhar estado, whatever, usando só funções, e aí você já tira um peso muito grande, né, nessa curva de aprendizado. Então pode ser que isso ajude bastante nas pessoas que estão começando com a tecnologia, isso é muito legal. A gente consegue simplificar a lógica de componentes muito complexos. Consegue simplificar mesmo. Tipo, eu estou usando hooks a rodo, tudo que eu posso. Agora que saiu em produção, saiu para React Native, está estável. Mano, eu estou sapecando hooks em tudo que é coisa. E está sendo muito bom, porque eu estou sentindo que eu consigo simplificar e organizar melhor a estrutura dos meus componentes mais complexos, saca? É muito poderoso, velho. É muito doido. E é uma feature, assim, audaciosa pra caralho, tipo, muda muita coisa. E ao mesmo tempo é muito simples.
Então, umas coisas muito legais assim, a gente consegue simplificar padrões que inevitavelmente a gente vai trombar quando a gente está construindo componentes mais complexos, aplicações mais robustas. Então, um dos primeiros que a gente tromba de cara lá é High Order Components. Quem já viu esse cara aqui sabe como é que é a primeira vez que a gente tem contato com ele, que você pensa assim, não, legal, High Order Component. E aí você vai, tipo assim, criar uma falsa hierarquia na sua árvore para, tipo assim, eu não sei traduzir isso, mas wrapar o seu componente filho no componente pai para você conseguir passar aquelas propriedades. E aí, para você debugar esse código é difícil. E aí, quando você abre seu React DevTools, você vai dar uma olhada na sua árvore lá, ela está tipo assim, toda poluída. E você não necessariamente consegue entender tudo que está rolando, porque eu sinto que, às vezes, ele cria uma sensação de imagem. E a gente também consegue simplificar um outro padrão que a gente tem trombado muito, que é o render props. Render props é muito doido. Você vai lá, você consegue passar as propriedades para o seu filho através... você consegue... Render props é um padrão que a galera tem usado muito em componentes mais complexos. E eu vejo isso como um problema, porque quando você tem que usar mais de um componente, render props dentro de render props, e o método pai dispara o render, o método filho necessariamente vai ser renderizado também, e aí isso começa a dar uma bagunça, e aí você acaba naquele meio que callback hell, e aí fica caralho, o que está rolando aqui? E novamente a gente tem uma hierarquia muito poluída na nossa árvore. E eu acho isso uma parada muito negativa, porque React é uma biblioteca muito simples. Então, cada vez mais que a gente vai colocando, grau de complexidade na nossa aplicação, a gente paga um preço muito alto. Então, hooks é uma parada que simplifica isso de uma forma muito interessante. A gente tem muita flexibilidade com hooks, isso aqui é muito doido, porque a gente consegue combinar esses hooks que o React oferece para a gente e criar os nossos próprios hooks. Eu vou falar disso mais para frente. E isso aqui também é muito da hora, que a gente consegue modularizar ciclo de vida. Quando a gente fala de React, de Vue, qualquer outra biblioteca de front-end, eu acho que o ciclo de vida é uma parada que todo mundo tem que dominar, porque isso aqui, se você dominar o ciclo de vida da biblioteca front-end que você está usando, você vai entender como que ela funciona e você vai conseguir ter o controle do que sua aplicação está fazendo ali e conseguir entregar uma experiência de usuário foda. Então, ter uma feature que facilita e organiza melhor a forma como a gente vai tratar esses ciclos de vida é uma parada muito interessante. E hooks também ataca isso de uma forma muito da hora. E funciona em qualquer plataforma. Então, para quem não está ligado, o React, o core do React, se você for lá abrir github/facebook/react, esse core, ele... Já li aquele código-fonte várias vezes, toda vez que eu leio, fico perdido, mas ele, é como se fosse uma porrada de contrato. Ele não necessariamente tem implementações, porque quem implementa, a forma como as coisas no React têm que ser renderizadas, são as bibliotecas de render. E é por isso que a gente tem o React Render DOM, a gente tem o React Native, a gente tem o React VR, tem o React XP, que renderiza para desktop. Então, hooks é basicamente o React falando para as bibliotecas de renderização sobre como que eles têm que fazer, como que eles têm que trabalhar com isso. Então, a ideia é que hooks funcione independente da plataforma como você trabalha. Isso é muito doido. Saiu hooks agora no React Native, na versão 0.5.9, tem 2 semanas, 1 semana. E isso já mudou muito a forma como a gente está trabalhando com React Native no mercado. Eu vejo que já tem muita biblioteca saindo, já tem muita coisa rolando, então isso aqui abrange tudo, todo o ecossistema do React. Você tem noção do impacto que isso tem na parada? É cabuloso. E eu tô falando aqui pra caralho, empolgadaço, muito doido, mas a gente tem um lado não muito legal que a sintaxe é estranha. Eu mostrei aquele código pra vocês todo animadaço lá, falando, não, isso aqui é muito bonito e tal. Só que eu boto fé que muita gente olhou pra aquilo ali e falou, mano, nem fudendo, velho. Porque, eu a primeira vez que eu tentei usar hooks, eu olhei assim e falei, mano, nem fudendo, véio, isso aqui nada a ver, array, pá, não. Mas é sério, é bizarro. Eu vi vários tweets de pessoas que têm um impacto muito grande na comunidade, que a galera falava assim na primeira vez, não, mano, isso aqui tá estranho, vocês estão meio que viajando na maionese aí e tal. E aí passava alguns dias, tinha um reply no mesmo tweet falando assim, mano, eu tava errado, React Hooks é da hora, eu vou dar uma chance, vou começar a usar. Eu vi várias pessoas falando isso, e aconteceu isso comigo, então
é normal achar essa sintaxe estranha no início. E um outro ponto muito legal que eu coloquei ali é que todo hook, não sei se vocês pararam, que ele começa com esse prefixozinho use, que é o que a galera do React definiu para a gente ter um padrão e saber o que não é. Já tem até uns linters que foram desenvolvidos, já tá rolando para quem usa esse lint, né? Óbvio. Então já tá tudo, a gente já tem um cenário muito sólido para começar a trabalhar com hooks hoje. E legal, agora que todo mundo já sabe o que é use state, né? Que pô, estou usando ele listado nos meus componentes e tudo mais, a gente tem o que é definido como os basic blocks dos hooks. A gente tem use effect, que é um hook muito core, que é basicamente uma forma de simplificar os métodos do ciclo de vida, igual eu já citei anteriormente. A gente tem use context, que é outra forma de trabalhar com a Context API, porque hoje a gente fica muito limitado a render props. Então, use context, basicamente, você passa aquele context para o construtor do use context e ele já te retorna o valor ali na hora, sem render prop e de uma forma muito simples. Eu já usei esse cara aqui bastante e, porra, velho, simplifica bastante. Vale a pena dar uma olhada. E beleza. Esse cara aqui, esse use effect, eu acho que é um dos principais hooks e eu acho que vale a pena a gente dar atenção a ele. Ele é responsável por simplificar os nossos métodos de ciclo de vida. Já falei isso uma pá de vezes. E o que significa isso necessariamente? Eu listei aqui todos os métodos de ciclo de vida que ele simplifica, ou seja, todos. A gente tem um componente did mount, componente did update, componente will mount, e isso tudo está separado hoje, e a gente fala assim, separado já bate até aquele tipo assim, nossa. E sim, todos esses métodos de ciclo de vida hoje ficam concentrados em um hook, que é o use effect. Todos. E não fica espaguetão, fica fino. Lembra que eu estou falando, batendo muito nessa tecla, que a ideia da galera é simplificar a forma como a gente vai trabalhar nossos componentes? Sim. Fica mais simples. Opa. Aqui está um exemplo, eu peguei aquele mesmo stateful counter que eu mostrei ali atrás, eu importei o use effect ali, do mesmo core do React, e eu já sapequei ele ali na Tora. O que o use effect é? Ele só vai receber um parâmetro inicial, que é um callback, e esse callback vai ser o método do ciclo de vida que vai ser disparado a cada render da aplicação. Eu comentei essa porrada de coisa aqui porque não importa. O que importa pra gente é use effect ali, tá vendo? A gente só passa um callback e eu dou um log ali na Tora falando assim, velho, disparou um método de ciclo de vida. Todas as vezes que eu clicar para esse meu counter atualizar, ele vai disparar esse efeito aqui. Só isso. Toda vez que eu disparo meu render, eu chamo meu use effect. Tranquilo. E alguns pontos muito interessantes. A gente consegue controlar os métodos do ciclo de vida através do segundo parâmetro. Porque, pô, muito da hora esse cara aqui, né? Mas e se eu não quiser ficar disparando esse callback aqui o tempo todo? Isso aqui vai pesar na minha aplicação. Então, o use effect ele recebe como segundo parâmetro um array de propriedades e com base nessas propriedades ele vai dar um diff e saber quando que ele tem que disparar esse método de ciclo de vida ou não. Então, a gente consegue controlar quando que a gente vai trabalhar, quando que a gente vai disparar os métodos de ciclo de vida. Poderoso. Poderoso. E a gente consegue modularizar. Isso aqui é uma parada muito doida, porque o que acontece? Se você tem um componente lá, tipo assim, porra, complexo, tem regra de negócio, o caralho é 4. E, sei lá, você não pensou muito bem, aquele componente foi crescendo, deu aquela zona, aí tá aquele componente gigantesco, e aí dentro do seu componente did mount, tem uma porrada de regra de negócio, ele está disparando requisição, está manipulando dado, e não necessariamente aqueles dados estão relacionados, e aí fica aquela zona difícil da manutenção. O legal do use effect é que ele me permite, tipo assim, eu poderia ter um use effect ali, que vai disparar um método de uma regra de negócio específica, fazer um fetch, manipular dados, e eu poderia usar outro use effect para tratar dados diferentes. E eu poderia passar como segundo parâmetro quando que eu ia querer disparar aquele método ou não. Isso aqui é uma parada que a gente não conseguia fazer anteriormente com classe, porque a gente ficava preso, a gente tem um componente de mount, a gente tem um componente de update. Agora a gente consegue organizar os nossos métodos de ciclo de vida. Isso é um trem muito doido, assim, para o React. Eu vejo isso como uma das maiores vantagens do use effect, assim. Essa modularização é uma parada muito doida. E isso aqui,
O Dan Abramov, todo mundo sabe quem que é esse cara, é o evangelizador, é o pica grossa do React. Ele falou isso aqui, ó, hooks, talvez a feature mais importante de todas é a capacidade, isso não é uma feature, né, é uma consequência dos hooks, é a capacidade de a gente conseguir criar nossos próprios hooks e, tipo assim, customizar eles da forma como a gente precisa. Então, eu trouxe um exemplo, eu criei um hook muito básico aqui, que é basicamente um hook ele vai te retornar qual que é a altura e a largura do sua tela. Só isso. E esse exemplo aqui foi muito doido porque deu para trabalhar muitas coisas do UseEffect e queria que vocês prestassem atenção. Ó. Vamos lá. Eu tenho primeiro o meu método getSize ali, que é uma função muito básica que toda vez que eu chamar ela, ele vai retornar para mim a altura e a largura da minha tela. Tranquilo. Vou pegar o meu window lá, vou pegar minhas propriedades, beleza. E aí, beleza, eu vou criar meu próprio hook aqui. Primeira coisa, a regra básica, a gente tem que começar nosso hook com use. Então, eu chamei esse cara aqui de use window size. Suave. Primeira linha de código ali, todo mundo já está ligado. Eu vou dar um use state e eu vou inicializar o meu estado desse hook chamando a minha função getSize. Então, a minha propriedade size ali vai ser um objeto contendo altura e largura e eu vou ter um método para me atualizar essas propriedades. Suave. Essa segunda variável é o handleResize, que é basicamente um callback, que ele vai chamar o setSize recebendo o getSize. Tranquilo. Então, toda vez que eu chamar esse cara aqui, ele vai atualizar os valores do meu estado. E aqui começa a parada muito legal. Eu vou começar o meu UseEffect aqui, passando um callback para ele, e eu vou lá na minha window, adicionar o listener, que ele vai escutar a cada resize e vai disparar esse handleResize. Então, toda vez que eu tipo assim, fizer uma alteração na minha tela, ele vai disparar um callback, esse callbackzinho handleResize aqui, e ele vai atualizar os valores do meu estado. Suave. E aí tem uma parada muito doida, que eu já dou um return window.removeEventListener. Eu não falei aqui, mas tem um método de ciclo de vida muito importante, que é o component will unmount, que caso eu queira, por exemplo, esse caso aqui é um caso muito clássico de eventos que a gente está escutando no nosso browser. Então, se eu quiser remover ou fazer qualquer tipo de tratamento para quando eu estiver desmontando meu componente, é só dar um return e disparar ali, boas. E é assim que a gente vai tratar o componente will unmount, e dessa forma a gente consegue fechar todos os métodos de ciclo de vida do React em um effect só. E no final, eu vou dar um return naquele meu objeto contendo a altura e a largura. E é assim que funciona o hook. E que eu dei um exemplo de como que eu usaria esse hook em uma aplicação. Então, eu vou importar o meu use window size, organizado no projeto bonitinho, eu vou ter um /hooks lá, porque a gente tem que organizar o nosso código. E aí eu vou dar um use window size, e aí eu vou ter o meu objeto contendo os valores e boas. E é assim que eu vou usar meu hook. E dentro desse hook aqui, ele vai disparar o UseEffect, vai fazer todos os tratamentos. Eu poderia usar N hooks na minha aplicação, ter meus métodos de ciclo de vida modularizados e tudo mais de uma forma muito simples. E toda vez que eu mudar o valor da minha tela, ele vai atualizar esses valores aqui. E é só isso. Doido, né? E a gente acabou de criar um hook. Olha que legal. Agora, isso aqui era para ter outro GIF. Pô, eu tô ferido com esse negócio de GIF, velho. Aqui é um negócio que eu queria que a gente refletisse um pouquinho, porque eu mostrei aquele use reducer ali atrás e eu falei da Context API e aí traz um assunto um pouco polêmico, porque se eu tenho um hook que eu consigo trabalhar com a ideia do Redux, que é a ideia de reducers, e eu já tenho uma forma de compartilhar estado na aplicação, tipo assim, de forma global, ter um single source of truth da vida, eu poderia usar um use reducer combinado com uma Context API e criar o meu próprio Redux. E dessa forma eu poderia matar o Redux. Isso é um papo que está rolando na comunidade e eu acho que isso é uma parada muito polêmica de se falar, mas vale a pena refletir. Eu já brinquei com isso, tipo, dá para fazer uns negócios muito absurdos. E
olha o tamanho do impacto que isso tem. Isso gerou uma thread de discussão no GitHub, no repositório do Redux, da galera tipo assim, não, que não matou e não sei o quê, e já tem nego falando assim, não, velho, foda-se Redux, eu vou sapecar só hooks aqui. E aí, tipo assim, já tá dando, tipo, o que falar. E isso é muito interessante nessa chacoalhada aqui da galera. E aí, beleza, mano. Pô, da hora essa parada aí, hooks e tudo mais, use reducer, eu consigo fazer uma caralho de coisa, mas eu demorei pra caralho pra aprender Redux, mano. Aí você vem falar assim que acabou, tipo, não, mano, nem fudendo. O negócio é, mano, vai do seu caso. O que eu acho incrível do Redux? O ecossistema. A gente não tem um ecossistema muito robusto ainda com hooks. Eu acho que o Redux não vai morrer, mas vão ter casos que você não precisa daquilo tudo para tratar o seu problema, sabe? Então, é mais uma forma da gente conseguir pensar em como que a gente vai organizar o estado da nossa aplicação em aplicações robustas. Eu coloquei Mobex aqui, mas eu acho que deu uma caída, né? Não vou nem falar de Mobex. E cada caso é um caso. Isso é, cara, simples. Você não precisa, tipo assim, doidar aqui, caralho, puta que pariu, vou ter que aprender tudo, não, velho. Cada caso é um caso. Tá tranquilo, isso aí não muda. Ninguém é obrigado a sair migrando tudo para hooks. Na documentação do hooks, tá a galera falando assim, não saiam migrando tudo para hooks, calma. E aí, ao mesmo tempo, já tem uma galera falando assim, não, que eu estou migrando tudo para hooks aqui, que não sei o que e tal. Assim, velho, se você tem tempo para conseguir trabalhar, porque às vezes a gente sabe o que é, tipo assim, uma deadline ali, sabe? Chegando. E nem sempre a gente tem tempo para sair atualizando e aprendendo tecnologia nova e migrando tudo. Então, não necessariamente isso aqui vai fazer com que todo mundo esteja refatorando o código inteiro. Tá de boa. É muito importante ressaltar que hooks é uma feature totalmente opcional, não tem nenhuma breaking change. Olha como é que a galera do React conseguiu pensar numa parada que tem um impacto gigantesco, que vai mudar a forma como a gente vai trabalhar com a tecnologia sem nenhuma breaking change. Isso é um negócio muito doido do React, eles fazem muita questão disso. Então, tô falando isso aqui todo empolgado e tudo mais, mas tá de boa, galera. Tá de boa mesmo. Mas assim, vale a pena refatorar. Mas assim, tá de boa. E a comunidade, cara, tipo assim, tá amando o hooks. Se você pegar todo dia, aparece um repositório novo de alguém que tá usando hooks de uma forma absurda. Eu já vi nego usando hooks para, tipo assim, fazer fetch, para, cara, fazer tudo que vocês imaginarem. É uma parada que tem uma flexibilidade muito grande. E uma visão que o core team do React tem compartilhado é que eles meio que lançaram hooks na comunidade, eles liberaram para o React, está todo mundo utilizando, e o pessoal está numa parada meio assim, a gente liberou uma parada que, porra, pode mudar muito a forma como as coisas vão acontecer daqui para frente. E a gente não sabe o que vai dar, mas a gente está de boa com isso. E vamos esperar para ver. E isso tem feito com que a galera tenha, tipo assim, corrido atrás pra caralho e lançado muita coisa. E o pessoal tá dando um feedback muito positivo. Assim, isso é muito doido. Isso é muito doido. Tipo, eu não sei se vocês pegaram o tamanho que é essa parada. Tipo, o hooks é um negócio que tá aí. Vai mudar. E, porra, uma coisa que eu recomendo, vai real, cria lá sua POCzinha, tira suas próprias conclusões, importa o use effect lá, começa, toda vez que você for criar um componente que ele precisa ter estado, ao invés de você começar com a classe, começar com aquela parada de passar state e tudo mais, sapeca com o use state lá, mano. Você vai começar a trabalhar os métodos de ciclo de vida no seu componente, coloca um use effect. Outro ponto muito importante, hooks não funcionam com classe, tá? Assim, não que a galera do React esteja querendo matar, mas não funciona com classe. Então, obrigatoriamente, você tem que construir seus componentes de forma funcional. E real, galera, tirem suas próprias conclusões, porque isso tá começando. A gente está trocando ideia aqui de uma parada muito doida. É uma oportunidade muito grande, a gente está tendo essa visão aqui agora de conseguir pensar e ter uma noção de que é esse impacto. Então, se tiver um tempinho, dá uma usada. Eu não estou evangelizando porra nenhuma, eu estou falando porque eu usei e gostei pra caralho. Se vocês quiserem usar ou não, problema é de vocês. Sem querer ser grosso, tá? E a gente está vivendo um período de grande transformação e evolução no React. Isso aqui é um negócio muito doido, porque tem muita coisa rolando e eu não vou ficar falando porque eu acho que eu já empolguei muito, né? Então, mas tá todo mundo consciente aí.
tá todo mundo ligado no impacto dessa feature. E, bom, no mais, era um GIF aqui agradecendo o tempo de vocês e tal. E, pô, obrigado, galera, pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Valeu! Perguntas? Faz assim, ó. Tu. Aí não tá funcionando. Você quer o meu? Não. Posso falar alto? Tá. Você falou que você pode usar hooks e a context para substituir Redux, né? Tá, falei. Isso. Isso é tão testável quanto Redux? Então, isso é uma parada muito doida, porque, assim, todo software robusto, bom, ele tem que ter testes para manter a segurança daquele código, garantir que está tudo funcionando e tudo mais. Eu vi uma galera descendo o pau pela forma como o Hooks funciona, porque eu vi gente reclamando da forma como a gente tem que testar. E aí o que o Dan Abramov falou? Ele falou assim, cara, você não tem que testar o seu hook, você tem que testar a forma como o seu componente vai ser renderizado na tela, saca? Então, quando você coloca para evento, você vai testar um evento, você vai testar um clique ou tudo mais, você tem que ver se, a partir de determinada ação, a sua árvore de componentes ela vai refletir aquilo que você quer. Então, exatamente. Você vai testar a sua árvore, saca? Mas aí tem um outro ponto, porque em Redux a gente consegue testar as paradas de uma forma separada. Eu não vi ainda uma forma de testar o Use Reducer da forma como a gente consegue testar o Redux hoje. E isso é um ponto que a galera tem batido muito na tecla. E sim, eu falo porque eu não vi nenhuma solução para isso e eu não escrevi teste para essa arquitetura onde a gente consegue substituir o Redux. Saca? Então esse é um ponto muito interessante mesmo e é uma parada que, como isso aqui está muito embrionário, eu acredito que com certeza vai haver algum tipo de solução para isso, saca? Mas hoje eu não consigo, não existe uma solução tipo assim, não, pai, é desse jeito aqui que você testa. A galera está meio que testando e está buscando uma solução para lidar com esse problema, saca? Mas o pessoal tem olhado muito para testes. Uhum. Vai ter parabéns primeiro, né? Valeu, pô. Vai ter alguma influência relacionada ao React DevTools com essas mudanças utilizando hooks? Eu não sei se o DevTools está acompanhando hooks. Não sei se vai ter alguma diferença ou alguma modificação em si. Porque eu vi alguns caras no Twitter falando que o DevTools vai ter que passar por alguns tipos de mudanças, etc. Boa, muito boa pergunta. Obrigado. A parada é a seguinte, o cara responsável pelo DevTools, o nome dele é Brian alguma coisa, e ele é membro do core team do React, e eu acompanhei o processo de evolução do DevTools enquanto a galera estava desenvolvendo hooks no React, e já está pronto, já está funcionando, ele lançou uma porrada de feature para conseguir acompanhar tudo que estava rolando. Então, se você for usar hooks hoje, é aquela coisa que eu falei, a gente já tem um cenário muito sólido para conseguir utilizar isso em produção e conseguir trabalhar da mesma forma como a gente consegue trabalhar com React antes de hooks, saca? Então, se você for usar a extensão hoje, ela já está ok, já está atualizada, já tem uma porrada de feature lá, então tá tranquilo com relação a isso. A galera atualizou o DevTools, e como ele é membro do core team, ele fez questão de que tudo saísse no mesmo tempo. O core team do React é cabuloso, né? Mas tá rolando, tá de boas. Não tem nada para trás, assim, tudo que é relacionado ao core team mesmo. Eu tenho uma dúvida em relação aos, por exemplo, aqueles dois métodos. Get snapshot before... Aquele get snapshot before update e aquele get delivery state control. Como que vai funcionar isso hoje com React Hooks? Eu teria que criar um hooks para isso, porque eu não estou conseguindo visualizar como eu faria isso com o hooks, sabe? Então, eu nunca usei essas paradas em produção. Mas esses métodos, eles não são os métodos que estavam sendo depreciados? Não, esses foram que lançou para tirar os que iam ser depreciados. Isso é uma pergunta muito boa mesmo, real. Eu não sei te responder, velho. Sério, isso é uma pergunta muito doida. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Porque
porque eu não vejo como fazer isso, sabe? Tipo, igual Aham. você desmontou usando o new mount e depois você desmount e no mount. Você conseguiu fazer ali dentro do Lux, mas Aham. eu não tô conseguindo chegar, porque Aham. às vezes eu usei esse método e aí eu fiquei tipo assim, caralho, como que eu faria isso dentro do Lux? Perfeito. Não, realmente isso é uma parada porque quando eu falei desses métodos aqui do ciclo de vida, são os métodos que eles informam pra gente na documentação, que são os principais. São os core para você conseguir trabalhar o estado da sua aplicação. Mas esses edge cases aí, isso é uma parada, porque já está em produção, já está tudo ok, mas ainda é um negócio muito embrionário. Então, esses cenários muito edge cases é um negócio que a galera não tem atacado tanto. E, tipo assim, da caralhada de artigo que eu li, de uma porrada de coisa que eu fui atrás, das aplicações que eu construí usando hooks, eu nunca tinha me deparado com esse cenário. Mas isso é uma pergunta muito boa, muito doida. Eu vou pesquisar. Como é que você chama? Tá. Eu vou procurar essa parada. Sério, eu vou dar uma olhada nesse negócio aí. Isso me indagou. Fiquei, como é que eu venho aqui e falo essa parada aqui e não consigo responder um negócio desse, mas é isso. Muito obrigado pela pergunta, real. Da hora. Mais alguma pergunta? Eu vou anotar isso aqui. Esse microfone tá mais no símbolo do que... Eu acho que não, aqui tá até bom. Pode falar. Parabéns pela palestra. Valeu, mano. Pelos GIFs. Galera, o GIF do Naruto é tipo assim, meu entry point, saca? É quando eu vejo o GIF do Naruto eu fico calmo, e não tinha GIF do Naruto. Ainda bem que vocês riram que eu falei que não tinha GIF do Naruto. Então, minha dúvida é um pouco mais técnica, eu estou usando já na produção. Aí, ó. E igual você falou, tipo assim, a redação de código animal. Animal. Muito bom. Só que eu achei a documentação um pouco meio laxa, assim. É mais no teste que você aprende. Uhum. Então, em relação... eu reparei que a documentação trata como um só o did mount e o did update. Só que na prática não é um pouquinho assim. Como você faz para diferenciar os dois? Tipo assim, se eu quero uma coisa que aconteça só com o componente e não que ela atualize sempre. Perfeito. Muito boa sua pergunta. Eu vou pegar um slide daquele hook que a gente criou, que é o seguinte. Acho que está para trás aqui. Será que eu passei muito? Não, eu fui muito para trás. Vamos lá. É aquele slide que a gente criou o nosso próprio hook. Cadê esse menino? Tá aqui, tá quase. Aqui. Tá. Então, seguinte. Esse use effect aqui, o que pega? Nesse exemplo aqui, a gente está adicionando um listener para ele disparar no resize, beleza, eu falei disso. E esse cenário aqui é um cenário muito claro onde a gente não precisa ficar disparando esse método ciclo de vida o tempo todo, porque eu só preciso sobrescrever a um evento uma vez, que é no momento que o componente monta. E foi por isso que eu passei esse segundo cara aqui, ó. Esse array vazio, ele vai basicamente falar para mim porque é o seguinte, esse segundo parâmetro é o que define quando que a gente vai querer disparar os métodos do ciclo de vida, certo? Quando eu passo um array vazio para ele, é a mesma coisa de eu estar utilizando um did mount. Porque se eu passar um array vazio, nunca vai ter mudança nesse array vazio. Então ele só vai disparar uma vez, que é quando o componente monta. Isso é uma parada que realmente a galera, tipo assim, não fala na documentação. Isso é um negócio que, assim, quando você entende hooks, você vai sacar que se você quiser que o seu método ele renderize, se você quiser que o seu efeito ele dispare uma vez na hora que o seu componente montar, é só passar um array como segundo parâmetro. Mas eles não falam, isso aqui é equivalente, mas isso aqui é equivalente. E aí, no caso, se você quisesse fazer outro tipo de tratamento, se você não quisesse que ele disparasse esse ciclo de vida, você poderia usar um outro efeito e separar os seus métodos de ciclo de vida. Mas a sua pergunta era, isso aqui é o did mount, é só você passar um array vazio como segundo parâmetro. Mais alguma pergunta? Tá. Então, acho que é isso aí. É isso. Muito obrigado, galera.